Paz do Senhor, meus amados irmãos, é com grande alegria que estamos dando início à nossa 24ª aula em nosso canal Descomplicando a Escatologia. Eu já quero começar agradecendo a todos vocês que têm curtido, compartilhado, comentado, que são inscritos em nosso canal. Que Deus continue lhe abençoando, que nós possamos juntos, a cada dia, estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor para sermos edificados e termos, através da palavra do Senhor, a nossa vida transformada. Amém? Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. E hoje estaremos falando sobre esse tema muito importante, Olha só o nosso tema de hoje. Quem participará do milênio? Talvez você já tenha conversado em sua roda de amigos, em sua comunidade de fé, e tenha surgido essa dúvida. Quem participará do milênio? E nessa aula de hoje, pela misericórdia de Deus, nós queremos estar passando para todos vocês isso, explicando um pouco através da palavra sobre quem participará do milênio. E já vamos começar aqui, passando para o nosso primeiro slide. E aqui agora nesse primeiro slide, nós gostaríamos de começar falando sobre Jesus. Jesus será o governante do milênio. E aqui eu trouxe para vocês a imagem. Os irmãos conhecem essa imagem? Essa imagem, ela é a estátua de Nabucodonosor, assim que ela é conhecida. Talvez você ainda não tenha ouvido falar sobre essa imagem dessa estátua, e se você quiser aprender um pouco mais sobre ela, ela está no livro de Daniel, no capítulo de número 2. Ali Nabucodonosor, ele era o imperador do Império Babilônico. Daniel estava lá cativo na Babilônia, estava junto com ele, era um judeu que foi levado cativo, e ele estando na Babilônia, o imperador Nabucodonosor teve esse sonho com essa estátua. E aqui eu gostaria de explicar para vocês resumidamente qual que é o significado dessa estátua. A nossa 8ª aula, se vocês quiserem ver mais para frente, ela fala justamente sobre a estátua e os animais de Daniel e Apocalipse. Então, se vocês tiverem mais dúvida também sobre isso, assista a nossa 8ª aula, que vai ser uma bênção para a sua vida. Mas voltando aqui, essa estátua, vocês podem ver que ela não é toda feita de um único material. A cabeça é de ouro, o peito e os braços é de prata, o ventre é de bronze, as pernas são de ferro e os pés são de ferro misturado com barro. Mas, irmão Rodrigo, o que simboliza cada um desses materiais? Aqui nós vemos pedras preciosas, materiais preciosos como o ouro. Então, a primeira parte da estátua, que é a cabeça de ouro, simboliza o Império Babilônico, e também o rei Nabucodonosor. Ele havia sonhado, o cabeça de ouro era ele mesmo. Porém, o reino dele teria fim, porque após o Império Babilônico, quem estaria governando o mundo da época é o Império Medo-Persa. E aqui está simbolizado pelo peito e os braços de prata. Se nós formos ver os animais, o cabeça de ouro é o leão, o peito e os braços de prata é o urso. Os animais já estão em Daniel, capítulo de número 7. Depois também vem o Império Grego. O Império Grego, ele é o ventre de bronze. Nós sabemos que o principal ali, o responsável desse império, foi Alexandre o Grande. Depois de Alexandre o Grande, nós vemos aqui que vem as pernas. E as pernas de ferro, elas simbolizam o Império Romano. Daí nós sabemos que o Império Romano ele foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Um com a capital Constantinopla e o outro com a capital Roma. Então ele foi dividido. E por último aqui nós vemos os pés, que eles são metade de ferro e metade de barro. Eles são misturados, o ferro com o barro. E também ele tem 10 dedos. Esses 10 dedos aqui são os mesmos 10 dedos que nós vemos na imagem, naquele animal grande e terrível em Daniel capítulo 7. E também nós vemos em Apocalipse, quando fala sobre os 10 chifres da besta. A besta de 7 cabeças e 10 chifres, Então aqui tudo está simbolizando o governo do anticristo, aquilo que ainda não vai acontecer. Porém, no finalzinho lá do capítulo, olha só o que fala em Daniel, vamos ler. Se você tiver com a sua Bíblia, aqui lá em Daniel, no capítulo 2, no versículo 44 e 45, Se você quiser acompanhar na sua casa, vai ser uma bênção, olha só.
Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará, consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que no monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então aqui Deus estava demonstrando agora que essa pedra, cortada sem o auxílio de mãos humanas, ela iria destruir todos esses impérios, né? E nós sabemos que essa pedra que é cortada sem o auxílio de mãos humanas, ela é o próprio Jesus. Ele que será quem irá destruir. Ó. Aqui está, Jesus é a pedra que destruirá todos os reinos, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, o Império Romano restaurado, que será o governo de Cristo, né? Após isso, então, Deus, o próprio Senhor Jesus, ele estabelecerá o seu reino aqui na terra. E agora vamos passando um pouco mais para falarmos sobre esse reino. Então a primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês é que Jesus, ele é quem será o governante do milênio, né? Quem governará o milênio vai ser o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós escrevemos que as Escrituras deixam bem claro que o Messias é o governante do milênio. Olha só o que fala em Lucas, no capítulo 1, versículo 32 e 33, fala assim, ó. O anjo Gabriel falou a Maria: Este será grande e chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então, quando o anjo Gabriel ele foi enviado a Maria, né, quando ele começa a falar sobre as características que teriam o Messias, ele fala que ele herdaria, né, o trono de Davi, e ele reinaria eternamente, e o seu reino não teria fim. Então nós vemos que o governante, o rei do milênio, será o próprio Senhor Jesus. Ainda a Bíblia fala mais, nós também podemos ler lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 5, né, quando fala sobre a mulher que está grávida e a perseguição pelo dragão, ele fala que essa mulher que estava grávida, ela teve um filho. E fala lá em 12, 5, Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então aqui está Jesus regendo, né, todo o planeta Terra com cetro de ferro. E também lá em Zacarias, no capítulo 14, versículo de número 9, nos fala assim, ó. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Então aqui vários versículos que nos falam que o próprio Senhor Jesus será o governante no milênio. Vamos passando agora. Agora nós veremos, né, duas classes de pessoas que estarão vivendo no milênio. Então aqui a primeira parte que eu gostaria de falar para vocês é os salvos glorificados. Então essa primeira parte, quem serão salvos glorificados, né, que já terão seus corpos transformados, que viverão no milênio juntamente com Cristo. O primeiro desses três povos, serão os salvos do Antigo Testamento. Então todos aqueles que foram fiéis a Deus no Antigo Testamento, desde o começo, lá desde Sete, Enos, Enoque, Cainã, Malaléu, Jared, todos esses homens de Deus que foram servos fiéis, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, muitos, todos esses salvos do Antigo Testamento, eles estarão transformados no milênio. Também teremos lá os salvos do Novo Testamento, a partir ali da ressurreição de Jesus, todos aqueles que morreram salvos em Cristo Jesus, assim como fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Então todos os salvos do Novo Testamento também estarão com seu corpo glorificado no milênio. E a terceira classe de pessoas glorificadas que estarão durante o milênio serão salvos que serão salvos durante a grande tribulação.
né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre se haverá ou não salvação na grande tribulação. Nós estaremos mostrando agora biblicamente, né, o que a Bíblia fala sobre aqueles que serão salvos durante a grande tribulação. Vamos falar agora sobre cada um desses povos, aquilo que a Bíblia fala. Primeiro, os salvos glorificados, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nós lemos lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 12, a parte A do versículo fala assim, ó: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Então ali quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala que aqueles que perseverarem, assim como Jesus, ele reinará, ele governará, aqueles que perseverarem com ele reinarão. E quando que reinarão? Durante o milênio. Apocalipse no capítulo 1, versículo 6, a parte A, né? Quando Jesus ele está falando através do discípulo João sobre a igreja, ele fala assim, ó: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então nós reinaremos, seremos ali reino e sacerdote para Deus e Pai. E também Apocalipse no capítulo 5, versículo 10 fala assim, ó: e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então a igreja, né, estará junto com Cristo, estaremos reinando e governando com ele. Os salvos glorificados do Antigo e do Novo Testamento estarão ali juntamente com Cristo, reinando. E agora, como eu falei para vocês, aqueles que serão salvos durante a grande tribulação. Aonde que fala sobre isso? Lá em Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 4 ao 6. Olha só o que nos fala a palavra do Senhor. Vi também tronos, né? Então, se tem tronos, é porque tem governo, porque tem pessoas governando. E quem que estava sentado nesse trono? Aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, né? Essa será a igreja que estará juntamente com Cristo. Mas ele vê mais ainda, ó. Vi ainda a alma dos decapitados, e aqui ele viu pessoas que foram decapitadas. E quem são essas pessoas que foram decapitadas? Ó? Foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Então aqui vamos por partes. Olha só, essas pessoas que foram decapitadas são aquelas pessoas que não adoraram a besta. E nós sabemos que a besta, né, ela estará governando durante a grande tribulação. Então essas pessoas que foram fiéis, ó, por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, né, e não adoraram a besta, nem a imagem da besta, o que acontecerá com elas? Elas vão ser decapitadas pelo anticristo. Porém, elas viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, né? Então aqueles que forem fiéis também a Deus ali durante a grande tribulação, né, serão decapitados. Por quê? Porque não adorarão a besta, nem a imagem, nem receberão a marca da besta. Mas porém, eles que se manterem fiéis, eles viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Amém? Vamos passando aqui agora para a segunda parte, né? Aquelas pessoas que não terão os seus corpos transformados, mas aquelas pessoas que serão os povos naturais, aqueles que serão governados, não aqueles que governarão, né? Aqueles que estarão sob o governo de Cristo e dos salvos do Antigo Testamento, do Novo Testamento e daqueles que foram salvos durante a grande tribulação. Agora a segunda classe serão os povos naturais. E primeiro, quem serão os povos naturais? Serão os judeus sobreviventes da grande tribulação, né? Aqueles que vão ser guardados e livrados durante a grande tribulação e entrarão em vida, né? Com esse corpo ainda, não com o corpo transformado. Estarão em vida e serão sobreviventes e entrarão no milênio. O segundo serão os gentios poupados do julgamento das nações. E o terceiro grupo serão os povos nascidos durante o milênio. Falaremos sobre cada um deles agora. Então, primeiro, ó, os judeus sobreviventes da grande tribulação. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 14 e o versículo 17, fala assim, ó: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus Cristo.
Então o que eu queria passar para vocês aqui, a primeira coisa, quando fala sobre essa mulher aqui, lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 14 e 17, essa mulher é o próprio povo de Israel. E o dragão, né, que vai ser Satanás, o anticristo ali, que vai estar perseguindo a mulher, né, ele vai perseguir ela e ela vai receber asas para fugir para o deserto, onde ela será protegida, né, durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós sabemos que esse um tempo seria 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 3 anos e meio, que são a segunda parte da grande tribulação, quando o anticristo perseguirá o povo de Israel. Porém, eles, né, esse remanescente da semente da mulher, eles que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus, eles serão poupados, né? O próprio Deus ali guardará eles, e esse remanescente então do povo de Israel, eles entrarão vivos para o milênio. Amém? Então vamos seguindo. Agora, os gentios poupados do julgamento das nações. Tá lá, esse julgamento das nações está em Mateus capítulo 25, versículo 31, 33 e 34, que fala assim, ó: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A primeira coisa, o julgamento das nações, ele acontecerá no final da grande tribulação. Primeira coisa, no final da grande tribulação. Na primeira vinda, quando Jesus vir para arrebatar a sua igreja, né, apenas a igreja que verá. Agora, quando ele vier no final da grande tribulação, né, antes ali da batalha do Armagedon, todo olho verá, né? Ele se sentará no trono da sua glória e ele fará a separação daqueles que ainda estão vivos ali no final da grande tribulação, colocando os bodes à esquerda e as ovelhas à sua direita, e falando para aqueles que tiverem à sua direita, que são as ovelhas, ó: Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, né? As pessoas entrarão então no milênio, né, também com seus corpos não transformados, aqueles que serão poupados do julgamento das nações. Vamos seguindo agora. O terceiro, então, os terceiros povos, né, que habitarão serão os povos nascidos durante o milênio, né? Por quê? Porque tanto os gentios que entraram em vida quanto os judeus que entraram, eles terão filhos durante o milênio. E é o que fala lá em Zacarias, no capítulo 8, versículo 5. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Então, durante o milênio, né, nascerá muita criança. Então, essas crianças também, elas não terão o seu corpo ainda glorificado, não terão o seu corpo transformado. E esse será o terceiro tipo de povo, né, que estará habitando a terra durante o milênio, mas não com seus corpos transformados, com um corpo igual ao nosso, né, que nós temos hoje. Amém? Vamos passando agora, falando sobre Jerusalém, né, que a cidade de Jerusalém, ela será a capital do mundo durante o milênio. E aonde está isso? Lá em Isaías, no capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, fala assim, ó: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, e irão muitos povos e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, durante ali o milênio, Jerusalém ele se tornará a capital do mundo, e através dali que vai sair o ensino, né, para todas as nações, e as nações irão até Jerusalém para serem ministradas, para serem ensinadas, né, ali por Jesus e por a igreja que estará governando juntamente com Cristo, né, como que deve ser feita a adoração, o sacrifício, tudo isso sairá de Jerusalém. Vamos seguindo. Ainda falando sobre Jerusalém, sendo a capital do milênio, fala assim lá em Zacarias, no capítulo 14, versículo 16: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem
a festa dos tabernáculos. Então, de ano em ano, as pessoas estarão indo para Jerusalém para a celebração de festas, assim como acontecia no Antigo Testamento, né? Uma das festas que era a festa dos tabernáculos. Isso novamente acontecerá durante o milênio, e Jerusalém se tornará a capital do mundo durante o milênio. A nossa próxima videoaula, meus amados irmãos, estaremos falando sobre esse tema, o templo no milênio. Sabemos que existiu o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, o templo de Herodes, o templo que será reconstruído pelo Anticristo, e a nossa próxima aula falaremos sobre o templo no milênio. Então eu quero agradecer a todos vocês que têm estado até aqui junto conosco. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Não esqueça de estar curtindo e compartilhando e comentando aí suas dúvidas, que será um prazer de estarmos respondendo para todos vocês. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.